O que acontece quando o nome de um herói se torna tão grande que o homem por trás dele desaparece para sempre? Você provavelmente conhece esse nome, William Wallace. Você já viu o rosto pintado, ouviu o grito de liberdade e se emocionou com a história do camponês que desafiou um império por amor. Mas eu te pergunto, você já parou para pensar no peso que um homem precisa carregar para que seu grito ecoe por mais de 700 anos? Para entender isso, precisamos esquecer o mito por um instante e procurar pelo homem. E a história dele, a história real, não começa com um grito, mas com um silêncio. O silêncio de uma nação à beira do abismo. Estamos no final do século XIII. A Escócia é um reino em luto. Seu rei, Alexandre III, morreu em um acidente trágico, e sua única herdeira, uma criança, morreu logo em seguida, deixando o trono vazio. A nobreza escocesa, dividida por clãs e ambições, não consegue decidir quem deve reinar. E neste vácuo de poder, um vizinho poderoso vê sua oportunidade. Ao sul, o rei Edward I da Inglaterra, um estrategista implacável conhecido como Longshanks, se oferece para mediar a disputa. Mas sua mediação é uma conquista disfarçada. Ele impõe sua autoridade, guarnece castelos escoceses com suas tropas e exige que a nobreza lhe jure lealdade, tratando a Escócia não como um reino vizinho, mas como seu mais novo feudo. A opressão inglesa se torna o ar que os escoceses respiram, pesado e sufocante. É neste mundo de tensão crescente que encontramos nosso homem. E a primeira coisa que precisamos saber é que William Wallace não era um camponês analfabeto. Ele pertencia à baixa nobreza, filho de Sir Alan Wallace, um cavaleiro e proprietário de terras. William era um homem instruído para a época, provavelmente fluente em latim e francês, e como filho de um cavaleiro, treinado em armas desde a juventude. Ele não era um homem em busca de guerra. Seus primeiros anos de vida adulta foram os de um homem que via a tempestade se formando no horizonte, e como muitos, desejava apenas que ela não atingisse sua casa. Ele havia se casado em segredo com a mulher que amava, Marion Braidfoot, e o que ele queria era a paz para construir uma vida. Mas na Escócia de 1297, a paz era um luxo que ninguém podia ter. A arrogância dos soldados ingleses era uma faísca constante perto de um barril de pólvora. E em um dia fatídico, na cidade de Lanark, a faísca finalmente encontrou a pólvora. Os detalhes exatos se perderam no tempo, mas a história que sobreviveu nos conta sobre um confronto. Wallace, talvez defendendo sua família do assédio de soldados, entra em conflito com a guarnição local. Ele consegue escapar, mas a vingança do xerife inglês William Hazelrig é rápida e cruel. Incapaz de capturar William, ele volta sua fúria para a esposa dele. Marion Braidfoot é capturada e executada. Este é o evento que muda tudo. A notícia chega a Wallace não como um rumor, mas como um golpe físico que rouba o ar de seus pulmões. A dor de um homem, naquele instante, se torna o catalisador para a fúria de uma nação. Naquela noite, sob o manto da escuridão, Wallace retorna a Lanark. O homem instruído, o marido que queria paz, dá lugar a algo primordial. Ele e seus seguidores invadem os aposentos do xerife, e a justiça que ele entrega é bíblica. Ele vinga a morte de Marion com o aço de sua própria espada, matando Hazelrig e massacrando a guarnição inglesa. O ato de vingança pessoal ecoa pelas terras altas como um trovão. Não é mais apenas uma briga de taverna ou um ato isolado de desafio. É uma declaração de guerra. O homem que matou o xerife do rei se torna uma lenda sussurrada, e os sussurros encontram ouvidos desesperados por esperança. De todos os cantos, homens se juntam a ele, fazendeiros, servos, nobres menores. Todos que sentiam o nó da opressão em suas gargantas veem em Wallace a personificação de sua própria raiva. O que era um bando de foras da lei se transforma em um exército de guerrilha. Das sombras das florestas e dos vales enevoados, eles atacam comboios, emboscam patrulhas e desaparecem, se tornando um fantasma que assombrava o exército inglês. Mas Wallace não estava sozinho. No norte, outro nobre, Andrew Moray,
um líder militar mais experiente e de linhagem mais alta, também havia levantado seu estandarte em rebelião. O destino uniria esses dois homens, a Fúria do Sul e a Estratégia do Norte, em um único ponto no mapa. Em setembro de 1297, o futuro da Escócia seria decidido sobre uma ponte de madeira estreita, sobre as águas do rio Forth, perto de Stirling. O exército inglês, uma máquina de guerra reluzente com mais de 10.000 homens, e uma cavalaria pesada que era o terror da Europa, via diante de si um bando de rebeldes em menor número. Para os comandantes ingleses, a batalha era uma formalidade. O que eles não viam era a armadilha genial prestes a se fechar. Wallace e Moray se posicionaram na margem oposta do rio. A ponte de Stirling era tão estreita que apenas 2 cavaleiros podiam passar lado a lado. Os comandantes ingleses, em sua arrogância, ignoraram os avisos e ordenaram o avanço. Cavaleiro após cavaleiro, infantaria após infantaria, eles marcharam lentamente para o outro lado. Wallace e Moray esperaram. A tensão devia ser insuportável. Eles esperaram até que uma parte significativa do exército inglês estivesse do lado deles, mas com o resto ainda preso no gargalo da ponte. Então, o sinal foi dado. As lanças escocesas avançaram. A vanguarda inglesa, sem espaço para manobrar e separada do resto de seu exército, foi aniquilada. A ponte se tornou uma armadilha mortal. Soldados em pânico tentavam recuar, enquanto outros tentavam avançar, e no meio do caos a ponte de madeira cedeu, lançando centenas de homens em armaduras pesadas para a morte nas águas do rio. A vitória escocesa foi total, absoluta e humilhante para a Inglaterra. A Batalha de Stirling Bridge transformou William Wallace de um rebelde notório em um herói nacional. Ele foi sagrado cavaleiro, e junto com Andrew Moray, que infelizmente morreria meses depois devido aos ferimentos da batalha, foi nomeado Guardião do Reino da Escócia. O filho de um cavaleiro agora governava o país em nome do rei ausente. Ele invadiu o norte da Inglaterra, provando que a Escócia não estava apenas se defendendo, mas contra-atacando. Por um breve e glorioso momento, a liberdade parecia não apenas possível, mas inevitável. Mas vencer uma batalha é uma coisa. Governar uma nação dividida é outra completamente diferente. A nobreza escocesa, que havia assistido à ascensão de Wallace com uma mistura de admiração e inveja, agora se via liderada por um homem que, apesar de nobre, não era um deles. Não era um grande senhor. Homens como Robert the Bruce, que tinha uma forte reivindicação ao trono, viam Wallace como um obstáculo, um herói do povo cujo poder ofuscava o deles. Enquanto isso, o rei Edward I, furioso com a humilhação em Stirling, não estava parado. Ele reuniu um novo exército muito maior e marchou para o norte, determinado a esmagar a rebelião de uma vez por todas. E desta vez, ele trazia consigo uma nova e terrível arma, pronta para silenciar as lanças escocesas para sempre. Em julho de 1298, os dois exércitos se encontraram em Falkirk. Wallace, ciente do poderio inimigo, adotou uma tática defensiva. Ele organizou sua infantaria em 4 grandes formações circulares de lanças, chamadas Schiltrons. Eram como porcos-espinhos impenetráveis, projetados para despedaçar a cavalaria inglesa. E a tática funcionou. A cavalaria de Edward atacou e foi repelida, incapaz de quebrar as paredes de lanças. Mas Edward tinha um trunfo: a arma que mudaria a guerra medieval. O arco longo inglês. Milhares de arqueiros galeses e ingleses avançaram e fizeram chover um inferno de flechas sobre os Schiltrons. Os escoceses, presos em suas formações, sem mobilidade e sem arqueiros para responder à altura, não tinham para onde correr. Eles só podiam ficar parados e morrer. Foi um massacre. Com suas fileiras dizimadas, os Schiltrons finalmente se quebraram e a cavalaria inglesa atacou, selando a derrota. Wallace conseguiu escapar, mas seu exército foi destruído, e sua reputação como um líder invencível manchada. A desconfiança dos outros nobres se aprofundou. Pouco depois, ele renunciou ao cargo de guardião. O que se segue é um dos capítulos mais misteriosos e fascinantes da vida de Wallace. Ele não se tornou apenas um fugitivo.
ele se tornou um diplomata. Ele viajou para o continente, numa missão para conseguir apoio para a causa escocesa. Há evidências de que ele foi à corte do rei da França e talvez até a Roma para apelar ao Papa. Ele carregava consigo a luta pela Escócia, não mais com uma espada, mas com palavras e cartas, tentando convencer a Europa de que a causa de sua nação era justa. Por 7 anos ele viveu nas sombras, um espinho constante no calcanhar de Edward. Mas em 1305, a sorte o abandonou. Ele foi traído por um nobre escocês, Sir John de Menteith, e capturado perto de Glasgow. A caçada havia terminado. Levado para Londres, ele foi submetido a um julgamento de fachada em Westminster Hall. Despojado de seus títulos, foi acusado de alta traição. A sentença já estava decidida. Mas Wallace teve um último ato de desafio. Quando a acusação de traição foi lida, ele gritou sua defesa. Uma que ecoaria através da lei e da história. Ele argumentou que não poderia ser um traidor do rei Edward, pois nunca em toda a sua vida lhe havia jurado lealdade. Ele era um súdito do reino da Escócia e nada mais. Sua execução foi um espetáculo de crueldade, projetado para aterrorizar qualquer um que ousasse desafiar o poder da Inglaterra. Mas ao se recusar a pedir misericórdia, ao suportar a tortura com um estoicismo que chocou a multidão, Wallace transformou sua morte em seu maior ato de propaganda. O homem foi destruído, mas o símbolo que ele criou se tornou indestrutível. Sua morte vergonhosa se tornou um grito de guerra. E foi Robert the Bruce, o nobre rival, o político pragmático, que finalmente entendeu o poder daquele sacrifício. Inspirado pelo martírio de Wallace, ele finalmente abraçou a causa sem reservas, uniu os clãs e, em 1314, na Batalha de Bannockburn, liderou os escoceses à vitória decisiva, garantindo a independência pela qual William Wallace havia lutado e morrido. Ironicamente, o apelido que a história daria a Robert the Bruce seria Braveheart. O homem William Wallace desapareceu em 23 de agosto de 1305. Mas seu nome se tornou uma lenda, um lembrete eterno de que a história não é feita apenas por reis e coroas, mas pelo desafio daqueles que se recusam a se curvar. E seu grito, o verdadeiro, não foi uma única palavra, mas uma vida inteira dedicada à crença de que algumas coisas, como a liberdade de uma nação, valem mais do que a própria vida. E essa história real nos deixa com uma pergunta que o cinema não fez. Quem foi o maior herói da Escócia? William Wallace, a centelha que incendiou a nação com seu sacrifício, ou Robert the Bruce, o estadista que finalmente consolidou a vitória? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O debate sobre o que realmente define um herói é sempre fantástico. Se você, como nós, acredita que a história real é muitas vezes mais fascinante que a ficção, deixe o seu like para que esta saga alcance mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas viagens ao passado. Até a próxima grande história.